Vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Espera aí, pela recordação. É Paulo, o apóstolo mega top, que escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Paulo, ele está escrevendo a Timóteo, um jovem discípulo. Paulo, e ele no início da carta, ele diz: Timóteo, eu tenho recordação da tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide. Vamos juntos? Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Eu trago recordação, Timóteo, da tua fé. Você é um cara especial, é uma fé sem fingimento, essa fé que veio desde a tua avó Lóide. A tua avó passou para a tua mãe Eunice, e agora essa fé está em você. Preste atenção no que Paulo está dizendo no início da carta. Ele está dizendo: Timóteo, você é um cara que teve uma herança, você é um cara que recebeu a semente brotou, foi lançado no seu coração o Evangelho. Primeiro, a sua avó Lóide ensinou a filha dela, que chamava Eunice, e a Eunice queimava, ardia, era obcecada pela mensagem da cruz, da salvação em Jesus, do Evangelho que liberta, do Evangelho que nos conduz ao céu, do Evangelho que são as boas novas de vida e vida em abundância. Então essa fé no Evangelho, ela estava com a sua avó passou para a mãe, para a filha dela, e a filha dela passou para você. Essa fé sem fingimento. Agora continue em Timóteo, eu quero ler mais um versículo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, quando Paulo, na mesma carta, ele diz assim: e que desde, vamos ler juntos, vamos juntos, e que desde sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, pela fé em Cristo Jesus. Paulo, no meio da carta, ele já tinha dito que Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Ele diz: Timóteo, você é um cara que desde a infância, desde pequititinho, você sabe mais do que o jogo do Mario no computador, mais do que usar a internet, mais do que usar o WhatsApp, mais do que, Timóteo, você sabe desde a infância que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você sabe, Timóteo, desde a infância, que há um mediador entre Deus e os homens, e esse único mediador é Jesus Cristo, o homem. Você sabe, Timóteo, que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Desde a infância, você era pequenininho, porque a sua mãe te ensinou. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo começa a carta dizendo: Timóteo, eu sei que você tem uma fé sem fingimento, você não está fingindo, você crê de verdade, porque a sua avó era uma mulher de Deus, a sua mãe era uma mulher de Deus, e agora você é um homem de Deus, porque desde a infância você foi ensinado nas Sagradas Escrituras. 4 palavrinhas com a letra C, 4 princípios que eu quero considerar com os irmãos. Primeiro princípio, a colheita. Primeiro princípio,
Quero dizer-vos, mães, pais, filhos, quero dizer-vos que a palavra não volta vazia. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse texto, lido hoje à noite, é um consolo para as mães, cuja fé sem fingimento tem semeado na vida dos filhos, cujas avós têm orado. É uma garantia de que a colheita é certa no nome de Jesus. Lloyd semeou na Eunice, Eunice semeou no Timóteo, e o Timóteo se tornou um homem de Deus, porque a palavra garante a colheita. Não sabemos quando, não sabemos a hora, mas sabemos que as Escrituras, uma hora elas explodem, todo bloco de pedra, todo coração lacrado, e faz nascer a árvore da vida. A primeira consideração nesse texto é sobre a colheita que acontece, a colheita da semeadura de Lloyd, da semeadura de Eunice. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Queridos, é uma promessa, está na Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aos 14, 15 anos, quando me converti, eu comecei a trabalhar na igreja com crianças. Meu sonho era ser pastor só de criança. Eu fiz alguns cursos, inclusive, para me especializar nessa área, para trabalhar só com criança. Eu queria trabalhar com adulto, eu acho adulto mais difícil, assim, né? Já tem seus vícios, Criança é um barato trabalhar com criança. E a gente fazia colônia de férias, EBF, aquele negócio todo e tal. Mas precisávamos da cumplicidade dos pais. E eu trabalhava em Volta Redonda, numa região, em várias igrejas, e fazendo campanhas evangelísticas com crianças e cruzadas, e quando eu vi que precisava dos pais, porque, inclusive, nós tínhamos uma creche, e era assim, você tirava piolho da criança na creche, e ela voltava à noite para dormir em casa. Aí ela voltava cheia de piolho, no outro dia você tinha que catar de novo. Aí você catava piolho, ela voltava para dormir em casa, voltava com piolho. Então, você tinha que ensinar os pais a combater os piolhos em casa, para não voltar com piolho e você não ter um trabalho repetitivo. A mesma coisa acontece na alma. Você ensinava a criança, numa escola bíblica, numa colônia de férias, numa cruzada evangelística infantil, coisa linda. Imaginou assim um auditório de crianças, e crianças indo à frente aceitar Jesus, e crianças falando versículo de cor, tal. Bom, aí eu comecei a trabalhar com os pais das crianças, e chamando os pais à regulagem, né? E dizendo: pais, em nome de Jesus, vamos ajudar a semear, vamos ajudar a cuidar, para que as crianças não voltem com os piolhos para a sociedade, os piolhos na alma, os piolhos na alma, os piolhos na alma. Vamos ajudar, pais. Cara, minha irmã, não sabe quantas vezes eu vi pai chegando para mim, eu tinha lá meus 14, 15, 16 anos, eu trabalhei uns 4 anos nessa área. Aí chegavam aqueles pais assim, enfatuados, arrogantes, dizia assim: você não é pai. O dia que você for pai, você vai ver o quão é difícil. Você não é pai, você está falando de uma utopia, de uma coisa que não é real. Quantas vezes eu fui desafiado pelos pais, por mães que chegavam e diziam assim: você está dizendo isso? Eu dizia: irmã, está escrito na Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Então briga com Deus, não briga comigo não. Eu só estou repetindo o que está aqui. Mas é aquelas irmãs enfurecidas com os filhos perdidos, aqueles pais raivosos, aqueles do staff da religião, então, que já tinha todos os filhos na podridão, aqueles do staff da religião, vou repetir porque dá até uma canção, do staff da religião, que já tinha todos os filhos na perdição. Chegava aqueles coronéis da religião,
os príncipes dos fariseus e diziam assim: pastor, que é isso? Pastor não, era seminarista. Você está dizendo isso que você é novo, quero ver na hora que você tiver filho, quero ver na hora que você tiver filho. Passaram-se os anos, queridos. Eu não sei se eles sabem que eu casei e que eu tive filhos. E eu não sei se eles sabem que a promessa se cumpriu lá em casa pela graça de Deus. Não porque eu sou bom, mas porque Deus prometeu. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu não sei se eles sabem. Eu não sei se algum deles pode ser informado. Mas já se passaram 40 anos. Eu casei e tive filhos. E agora não é mais uma teoria. Agora é uma verdade palpável. Eles não se desviaram do caminho do Senhor e não vão se desviar nunca, nem um minuto sequer longe do caminho do Senhor. Eu vou compartilhar com quem ainda não sabe disso, mas com muito temor e temor. Queridos, eu não sou, eu sei da meleca que eu sou, e essa palavra meleca, quem está aqui ouve toda semana, sabe das minhas limitações. Mas eu e Mina, nós orávamos pedindo a Deus, não para ter filhos na igreja. É muito pouco ter filhos só assistindo o culto, e às vezes até usando o WhatsApp enquanto eu estou falando. Isso não é religião, não é relação com Deus. Nosso sonho era termos filhos cheios do Espírito Santo, apaixonados por Deus, que tomassem a frente sem precisar ser mandados. Então eu quero te dizer que é possível a colheita. Eu quero te dizer que se você semeou, você vai colher. Se você semeou, você vai colher. Se você semeou, você vai colher. Se você não semeou, então agora está na hora de começar a semear, que ainda dá tempo de colher. Ainda dá tempo da história mudar. Eu não quero colocar um fardo pesado sobre você, dizendo que a situação está definitivamente perdida. Mas eu quero te dizer que se você não semeou, então começa a semear hoje, porque ainda dá tempo de uma colheita bonita na sua lavoura familiar, no nome de Jesus. Mas semeia. Você que tem filho pequenininho, bebezinho, está na hora. Você está com a faca e o queijo na mão, está na hora, está na formação. E você que já tem filho adulto, perdido, desviado, transviado, sei lá. Não vou fazer poesia com esse sufixo, mas eu quero te dizer que ainda há esperança para o teu futuro, no nome de Jesus. Primeira palavra então, colheita. Vamos repetir? Eu queria até fazer uma frase: a colheita é certa. Vamos repetir? A colheita é certa. Agora com vontade: a colheita é certa. Timóteo, sua avó semeou na sua mãe, sua mãe semeou em você. Você é a prova de que a semeadura produz resultados. Você vai colher o que semeou. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Às vezes a gente chora, às vezes é difícil, mas a colheita é certa no nome de Jesus. Segunda palavra com a letra C, que esse texto é a coerência. Esse texto de Paulo a Timóteo fala sobre coerência. Diz assim: Timóteo, eu sei da sua fé, porque a sua avó, ela tinha uma fé não fingida, e a sua mãe tinha uma fé não fingida, e então eu creio que a sua fé não é fingida. A segunda palavra, a primeira é a promessa da colheita: semeia que você vai colher. E a segunda já amplia a promessa, que você vai colher uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? É aquela relação com Deus que extrapola a religião. É aquela fé coerente, que passa da verbosidade da palavra para a carne, para a ação, para a vida, que se torna uma tara, que se torna um desejo de agradar a Deus, de servi-lo, de estar no meio do povo.
Agora, quando a Lloyd e Eunice ensinaram Timóteo, ensinaram não com verborreia, palavras, ensinaram com uma fé sem fingimento. Isso é uma fé prática. Porque, querido, preste atenção, um pai e uma mãe que não carregam a Bíblia, como é que vai cobrar do filho? Vai esperar o que do filho? Deixa eu dizer uma coisa, filho, você sabe que os grandes armários, eles não são destruídos geralmente por causa de um trator, de um guindaste, por causa de broca, piquititinha a broca. Uma broca pequenininha, ela destrói um armário, derruba uma árvore. Coisas pequenas podem corroer o futuro da nova geração. Por exemplo, deixa eu te dar um detalhezinho aqui. Você assiste o jogo de futebol até o final, depois sai de casa para vir para a igreja, aí já vem correndo, não acha lugar no estacionamento, já começa a brigar, já todo mundo nervoso, aquele negócio todo, né? Não tem pontualidade, chega atrasado, sai mais cedo porque está com a pressa. Isso em relação às coisas de Deus. Os filhos estão vendo, e os filhos, me perdoe, vão ser a cara do papai e da mamãe. Não carrega a Bíblia, como é que você vai esperar que seu filho seja alguma coisa? É só um milagre para quebrar essa cadeia alimentar da maldade. É só um milagre para quebrar essa maldição hereditária. E olha que eu não estou falando de vícios, não estou falando de adultério, eu não estou falando de coisas absurdas, eu estou falando de coisinhas pequenas. Um mero desleixo, desmazelo na pontualidade, o filho está vendo. Deixou, quer ver só? E eu falava isso desde os 14 anos. Está na hora da escola bíblica, chegou visita em casa, deixou de vir na igreja por causa da visita. O que a criancinha está aprendendo? Que a visita é mais importante que o seu Deus. Aí você diz assim para as visitas: olha, está na hora de eu ir para a minha igreja, adorar o meu Deus e encontrar minha família cristã. E vocês vão comigo? Não, não vamos não, nós estamos cansados. Então, por favor, fique do lado de fora de casa. Eu vou trancar a casa, porque eu tenho medo, vocês não confiam no mesmo Deus, eu tenho medo de vocês ficarem aqui dentro de casa. Me desculpa, mas eu vou trancar a casa, porque vocês podem fazer algum assalto aqui, alguma coisa assim, tal, né? Que isso, pastor? Pastor, só está nervoso. Querido, olha a juventude aí, querido. Olha o balé azul, vai pôr culpa em quem? Na Dilma. Vai pôr a culpa em quem? Na televisão, no Bial. Vai pôr a culpa em quem? Se nós estamos dando mau exemplo dentro de casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vão sair mais cedo? Vão chegar mais... Vão sair depois de terminar a reunião? Né? A coerência. Paulo diz: Timóteo, você tem uma fé diferente. A sua fé não é aquela fé da escala. Tem louvor, aí está lá na frente. Aleluia! Quando não tem escala, está lá não sei aonde. Fazendo guarda na igreja. Guarda de Israel que não dorme, está dormindo, mandou você para guardar. Isso é fé fajuta. Isso é fé de boteco. Isso é fé de bordel. Fé sem fingimento é aquela que, independente de escala, independente de emoções, independente de oportunidade, de aplausos, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso, e Ele guardará o meu tesouro até o dia final. Isso é fé. Se Deus fizer, Ele é Deus, diz a canção. Não lembro o cantor. Se não fizer, Ele é Deus. Isso é fé. Agora, a fé fingida é aquela fé que a pessoa, né, está lá. Então, querido, primeiro a colheita é certa. Mas segundo, a fé tem que ser coerente. Coerente. Se crê, sabe? Com 10 anos eu
Eu fui criado numa igreja evangélica com 10 anos. 10 anos. Na minha época não existia adolescência estendida. Com 10 anos a gente já era dono da vida, ou a gente estava para trás. Não existia essa oportunidade da adolescência estendida até os 25, não. Era assim, 10 anos você já tinha que ser alguma coisa. Já tinha que entender da vida. Glórias a Deus, meu pai, antes de falecer, voltou para Jesus. Minha mãe também se envolveu com Jesus para valer. Mas eu não via na relação. Minha mãe cantava no coral da igreja, mas eu não via muita conexão do que cantava e do que... Amo, ela já faleceu, e depois ela foi morar comigo quando eu me tornei pastor, ela ficou viúva. Foi uma companheira tremenda no ministério, e passou a viver. Depois eu voltei, me converti e tal, mas uma das coisas que me levou a sair, com 10 anos de idade, e não querer ir mais na igreja, é que eu não via essa conexão entre igreja e casa. Aí eu disse, o que eu vou ficar fazendo lá? Chega na hora do almoço, qual é o prato predileto de algumas casas? O pastor. Às vezes a pessoa está com aquele frango, aquela coxa na mão assim do frango, né? Aí conversa, fofoca da vida alheia, críticas, né? Não anunciou meu ministério lá, pastor só fala não sei o quê, pastor não sei o quê, tá? Ei, eu já disse para você, tudo que você falar de mim, você vai estar enganado, porque eu sou pior do que você imagina. Sabe? Então, perca tempo, você vai gastar tempo falando mentira para os seus filhos. Sabe? Fala dos irmãos. Aí, vai para a igreja. Então, a fé sem fingimento, a colheita vem de uma fé sem fingimento. Amém? A colheita vem de uma fé sem fingimento. É pegar a Bíblia, chegar às 6 horas da tarde, todo mundo de banho tomado, pelo menos o pai e a mãe. E pai e a mãe que tem autoridade, gente, o filho está dentro de casa, né? Aí, vamos lá, trouxe o bebê já está recebendo, irmãos, lá berçário não é lugar para poder simplesmente cuidar das crianças enquanto mãe assiste o culto, não. Berçário aqui da missão é lugar de batismo do Espírito Santo. As crianças que estão lá no berçário estão recebendo unção, estão recebendo poder, estão recebendo visitações de Deus, estão tendo o cérebro formatado para serem cristãos sem fingimento. Start, Grow, departamento infantil, Kids. Criança não vem para cá para brincar, não. A criança vai lá na igreja para brincar. Claro, tem que brincar mesmo. Não dá para ficar 1h30 segurando as crianças o tempo inteiro, ensinando, mas elas aprendem Bíblia. Agora, chega mais cedo, sai mais tarde, dedicação, carrega a Bíblia, ensina a Bíblia em casa, vive o Evangelho. É uma reclamação constante, é uma fé sem fingimento. Timóteo, parabéns. Você é o resultado da semeadura da Lloyd e da Eunice, que te ensinaram a ter uma fé sem fingimento, uma fé coerente. Terceira palavra com a letra C. A terceira palavra com a letra C é a palavra carência. Carência. Deixa eu te falar por que eu pus essa palavra carência com a letra C aqui. Você lembra do texto? A tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice. Não falou do marido. Sabe por que não falou do marido? Não sei. Eu não tenho que saber tudo. Talvez ele tivesse divorciado, abandonou o Timóteozinho fica para lá. Talvez ele tivesse morrido como cristão. Não sei o que aconteceu com o pai do Timóteo, só sei que o pai dele não aparece. E sabe por que o pai e o avô não aparecem? E eu acho legal não aparecer, é para mostrar
que você pode ser o único da sua casa a ser cristão. Você não depende de ninguém para ser missionário nesse campo que você foi plantado. Amém. Se meu pai não for, não impeça a mim. Se minha mãe não for, não me impeça a mim. Caminhando eu vou para Canaã. Amém. Sabe? Ah, não, mas meu marido não ajuda. Para com essa desculpa esfarrapada. A senhora não depende da ajuda do seu marido para o seu filho ser um cristão sem fingimento, depende da sua fé, porque a palavra garante: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Agora a senhora, cheia de deformidades psíquicas, inventadas, porque as reais devem ser tratadas, mas as inventadas para justificar a malandragem. Aí diz: não, é porque meu marido não ajudou, meu marido sumiu. O de Timóteo também sumiu. O pai do Timóteo não estava lá, o avô do Timóteo não estava lá, era só a dona Eunice, era só a dona Lloyd, mas um com Deus é maioria dentro de casa. Ah, mas minha mulher atrapalha, minha mulher não joga no mesmo time, minha mulher sempre me cobra para a gente ter um tempo para assistir novela junto. É só para isso. Via de regra, quando fala assim, vamos ter um tempo para nós dois, é um tempo que não tem muito lucro, não. Via de regra, que parece que vai ser um tempo fantástico, né? No balão mágico, o mundo fica bem, mas parece que esse negócio de tempo para nós dois é o balão mágico. No fundo, é uma meleca. Empresta os dois na cama, assim, para assistir uma novela, um filme, troço qualquer, sabe? Agora, a Lloyd sozinha foi maioria, a Eunice sozinha foi maioria, e a Bíblia está dizendo: para de ficar com vitimização, sabe? Para de ficar pondo a culpa no outro, para de dizer que faltou, que não teve apoio, que, sabe, porque você só precisa do apoio de Jesus Cristo de Nazaré, na unção do Espírito Santo, pela graça de Deus. Se você tem esse apoio, você ganha. Carência? Assim, né, mas lá em casa, meu marido, né? Meu marido é que dirige, meu marido. Pega ônibus, dona. Se o seu marido não quer chegar no culto mais cedo, só pega ônibus. Liga para alguém aqui, arruma um amigo, pede carona. Pede carona para chegar mais cedo. Você quer envolver no ministério? Ah, mas eu quero envolver no ministério, mas meu marido é assim, uma plastra. Sabe, é um negócio assim, meu marido, minha mulher, sabe, ela sempre está dizendo, sabe? Ei, meu senhor, se a sua mulher não quer, o senhor não é homem, não? O senhor não é o líder da casa, não? Hein? O senhor está dependendo dela, né? Peça a Deus para abrir uma boa porta de emprego para o senhor não depender dela. E para o senhor ser o provedor e ter autoridade para dizer assim: eu vou, se você não quiser, você fica aí. Sai na frente. Sai na frente que você ganha a corrida. Um com Deus é a maioria. Agora para de ficar pondo culpa. Você vai dizer: mas meu marido não sai, não sei o quê. Ele quer, à noite ele não gosta de ir na igreja, ele não gosta, meu marido não gosta de multidão. Aí vai para o estádio de futebol. Ah, vai ser besta assim lá não, né? Meu marido não gosta de lugar que tem muita gente. E vai para o Maraca. Ele é piruta. Maluco, beleza. E acha que a gente é sonso, né? Meu marido está traumatizadinho, porque sabe, seu marido, ele deve estar com outros problemas mais sérios. Não queria pôr um fardo sobre você, não. Meu marido, sabe, ele não vai porque ele tem um trauma com não sei o quê, ele tem um trauma com não sei o quê. Ele emprestou dinheiro para o fulano, e o fulano não pagou. Quem mandou ele emprestar? Ele perguntou para mim? Não. Emprestou porque quis. Se lascou. Sabe? Agora vai pôr culpa nisso? Não, meu marido, sabe? Quarta palavra com a letra C. Quarta palavra com a letra C. Catequese. Quarta palavra com a letra C. Catequese. 2 Timóteo 3,15 diz assim: e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras.
desde a infância aprendeu a Bíblia. Querido e querida, deixa eu te dizer, nossos filhos são capazes de aprender a Bíblia desde a fase da inocência. Deixa eu usar uma palavra aqui meio forte, da inconsciência, da falta de discernimento. Eles são capazes de aprender a Bíblia desde a barriga. A Bíblia prova isso. João Batista estremeceu quando Maria chegou com Jesus, barriguda com Jesus. A Isabel barriguda com João Batista. Quando Jesus na barriga, chega perto da barriga da Isabel, o João treme, porque crianças são capazes de receber, de perceber, de ser influenciadas por aquilo que estão próximos. Desde a infância da meninice sabe as sagradas letras. Quantos versículos seus filhos já sabem? Quantos versículos você já ensinou para eles? Quantos versículos da Bíblia? Porque o que dá vida, o que dá força, sabe qual é a diferença de um crente fraco e de um forte? Vou usar a expressão, a resposta de Tim LaHaye, um grande pregador. A diferença entre um crente fraco e um crente forte são as sagradas escrituras, o compromisso com elas, saber da Bíblia, decorar a Bíblia, ensinar a Bíblia, sabe, um versículo por semana, ensina. Criança tem cabeça para decorar, pega um versículo, sabe, eu escrevia no papel, na época eu não tinha computador, quando Débora nasceu, eu escrevia no papel, à mão, uns 10 vezes o mesmo versículo, e colocava escondido dentro da casa. E às vezes a gente passava uma noite brincando de chicotinho queimado para achar os versículos escondidos. Aí quando achava o mesmo versículo, tinha que ler, ela tinha que ler, até decorar. Querido, eu tenho muito temor de falar disso, mas estou vendo a meninada crescendo, trazendo só joguinho para a igreja, só telefone para jogar, para brincar, sabe, pelo Brasil afora. Eu estou há quase 5 meses viajando a semana inteira, estou chegando agora inclusive de Pernambuco, estava em Goiânia esses dias, estou vendo, estou assustado com a nova geração que está sendo dada a elas. Ensina para as crianças versículos da Bíblia. Qual versículo essa meninada sabe? Não, eu vou deixar por conta da igreja. A responsabilidade da igreja não, filho, a igreja é para ajudar, mas é em casa. Eu lembro de uma classe de escola dominical que te fazia chamada, e cada um tinha que responder com versículo, né? Fulano de tal, aí o menino levantava e dizia assim: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, e tinha que dizer o endereço. Fulana de tal, ela levantava e disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Ah, querido, eu lembro desse tempo, todos tinham que falar versículo e falar diferente, e quando alguém falava o versículo mais curto da Bíblia, era quase que vaiado. A pessoa dizia: Jesus chorou. Não, esse não vale, esse não vale. Mas está na Bíblia, tá, mas esse é muito curto. Fala um versículo assim mais consistente, mais completo, mais, sabe, né? Ainda tinha uns que levantavam e diziam assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso não está na Bíblia não, filho. A catequese acontece dentro de casa, né? A babá eletrônica é desligada, a Santa TV, né? É desligada. Há um tempo de ensinamento bíblico dos versículos, da palavra, porque a palavra é que liberta, a palavra é que cura, a palavra é que é a profecia perfeita da vontade de Deus. Não tem mãe de santo gospel de fundo de quintal que tem revelação mais perfeita do que essa. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos sair daqui investindo, semeando. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Irmão, vamos semear no nome de Jesus, vamos semear, principalmente dentro de casa, vamos semear, porque a colheita é certa, amém?
A colheita é certa. Semeia, ainda que seja com lágrimas, porque tem uma hora, Atos 18, Atos 16, querido, 1 e 2, olha que coisa mais linda. Atos 16, não, 16, 1 e 2, não, 16, 1 e 2, antes. Tem o 16 ou 18 que eu coloquei, Atos, não é 31 não é o Atos 16, 31 não, é Atos 18, de 1 a 3. Mas deixa eu contar aqui. Timóteo morava em Listra, Lloyd semeou na Eunice, Eunice na Lloyd. Não tinha nenhuma profecia, não tinha nenhuma expectativa para além da vida. Atos 16, de 1 a 3, diz assim: certo dia, talvez, e aí eu vou colocar na minha versão, a dona Eunice estava no tanque lavando roupa, o Timóteo fazendo os deveres da escola, rapazinho, a campainha toca, blim, blão. Aí a dona Eunice fala: Timóteo, atende a porta. O Timóteo chega na porta. Quem estava na porta? Paulo, o maior pregador, o cara que escreveu mais de 50% do Novo Testamento. O Paulo estava na porta. Não foi algo esperado, programado. Paulo disse: eu cheguei aqui na cidade de Listra, eu ouvi falar tão bem desse garoto, que eu quero ele no time. Está contratado para a seleção que vai revirar o mundo. Você já pensou? Vamos entrar no texto, querido, entra no texto. Atos 16, 1 a 3. A Eunice lavando roupa, passando pano no chão, o Timóteo fazendo dever. Aí o Paulo, não era o 15 de Piracicaba, não era o Bangu, com todo respeito, não era um time de segunda divisão, era o técnico do time da primeira divisão. Paulo passa na casa, chegou também a Derbe a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Aí fala do pai dele, grego, né? Dele dava um bom testemunho aos irmãos do Timóteo, em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. O Paulo chega na casa do Timóteo e diz: aí, cara, eu estou precisando de um companheiro de viagem, eu estou precisando de um guerreiro. A Lloyd, quando ela semeou na Eunice, ela não sabia que ela ia ter um neto, que ia ter 2 livros na Bíblia com o nome dele. A Lloyd, quando ensinava Eunice, ela não sabia que o neto dela, 2000 anos depois, ia estar sendo lembrado no Dia das Mães, na missão Praia da Costa, em Vila Velha. A Eunice semeou no Timóteo. 2000 anos depois, o fruto da Eunice está servindo de exemplo para todos nós, sobre colheita, coerência, carência e catequese. E que Deus nos ajude a entender isso, a enfiar isso na cabeça, no nome de Jesus. Amém? E assim será, porque o Deus da Eunice e da Lloyd é o mesmo Deus de hoje. Vamos juntar forças para salvar a nova geração, e que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Ele, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo.